Bom dia, gente! Bem-vindos a mais uma aula no EBD. E para começar essa aula, eu queria convidar você que ainda não providenciou a nossa revista desse ano dos pré-adolescentes e dos adolescentes da nossa igreja, né? Que você providencie, fale com seus pais ou com alguém da equipe da EBD. Tudo bem? A aula de hoje, né? É sobre mudança, uma necessidade. E para começar essa aula, eu queria abrir com vocês... vizinhos, né, gente? Vamos lá. Abrir com vocês em 1 Coríntios 13, 11. Que diz o seguinte. Pega a sua Bíblia, hein, gente? Por favor, hein? É importante. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, meus pensamentos se transformaram muito além dos pensamentos da minha infância. E deixei para trás as coisas de criança. Esse versículo, né, ele tá falando sobre maturidade, né? Nesse caso específico, Paulo estava falando aos coríntios sobre maturidade espiritual. E quando a gente fala de mudança, né, principalmente na adolescência e na pré-adolescência, a gente também tá falando sobre nosso desenvolvimento para alcançar cada vez mais a maturidade, certo? Porque a adolescência é a fase de transição entre a infância e a fase adulta. Então, o que a gente precisa ter em mente? Que nessa fase, a gente vai passar por vários processos de mudança, de reformulação de identidade, reformulação de princípios, de ideias. Então, a gente tem que ter em mente que é nessa fase que a gente mais sente e mais percebe as transformações que acontecem durante a nossa vida, sabe? Porque é ela que vai, né, basear o tipo de adulto que a gente vai ser. Não tô dizendo que vai definir 100%, mas vai ser a fase que vai mais delimitar os nossos caminhos, sabe? Daqui pra frente. Então é onde a gente mais sente essas transformações, sejam elas físicas, sejam elas nos nossos comportamentos, nos nossos relacionamentos, e em nossas responsabilidades também, né? Porque conforme a gente vai saindo da infância, a gente vai percebendo que as nossas responsabilidades e onde é mais visível é na escola, né? A gente observa que as responsabilidades, elas vão aumentando e elas vão se intensificando conforme a gente vai crescendo. E as primeiras transformações, né, que eu gostaria de falar com vocês é sobre as transformações físicas. As transformações físicas que ocorrem no nosso corpo, né, na adolescência e na pré-adolescência, são as mudanças hormonais, é a puberdade, que dura de 2 a 4 anos, é o crescimento, é a mudança, né, tipo, do nosso corpo. A gente percebe que a gente tá diferente de quando a gente era criança, e isso vai, né, nos mudando também, né, mudando de dentro pra fora, né. Então, essas transformações físicas são as primeiras que são vistas, né, pelas pessoas que estão à nossa volta e por nós mesmos, né. Eu falei mudança de dentro pra fora, mas é que a maturidade ela acontece, né, de dentro pra fora. Mas essas transformações físicas, é a primeira coisa que a gente observa durante a nossa adolescência. Outras transformações que a gente vai falar agora é sobre as transformações psicológicas e emocionais que acontecem nessa fase da adolescência, né, e pré-adolescência também. Nessas fases, a gente passa por um processo de autoconhecimento, né? A gente vai sabendo daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente é mais habilidoso, daquilo que a gente não gosta. E isso vai moldando, né, as nossas decisões, os nossos gostos, nossos princípios. E dentro disso, a gente vai mudando a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de encarar os nossos relacionamentos, a nossa forma de se incluir no mundo, né, como as nossas escolhas profissionais e pessoais também. Porque todas essas decisões, né, elas definem os nossos princípios, a nossa fé, nosso testemunho também em relação às pessoas que não estão dentro da igreja. Por isso é muito importante que nessa fase você fortaleça e amadureça o seu relacionamento com o Pai. Lendo a palavra, orando, obedecendo, adorando. E dentro de tudo isso você busque crescer, né, e agradar a Deus e ser exemplo e luz para aqueles que estão aí fora. Aí dentro de todas essas reflexões e pensamentos que a gente passa, né, para escolher o caminho que a gente deve seguir, a gente se faz várias perguntas. A gente se pergunta:
qual profissão a gente vai seguir, profissão eu devo seguir, qual que é o meu propósito nessa vida, eu posso fazer isso? E por quê, né? Eu posso ou não posso fazer isso? E dentre todas as questões que se passam na nossa vida, na nossa cabeça, causa uma série de incertezas, um isolamento também, uma série de indefinições, principalmente em relação a nós, né? Em relação à nossa personalidade, em relação aos nossos gostos, ao que a gente realmente quer. E também causa timidez, né? E aí, muitas vezes, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então, também causa muito estresse. A gente fica muito sensível às vezes, né? Às vezes a gente exagera muito, né? Uma coisa que pode ser resolvida facilmente. A gente faz, né, um turbulhão, faz a Terceira Guerra Mundial. Dentro de tudo isso, o que eu devo fazer, né? Porque é uma fase que é necessária. Essas mudanças, elas, apesar de às vezes dolorosas, apesar de desconfortáveis, elas são necessárias, né? Porque ela que vai forjar a pessoa que a gente vai ser, né? O adulto que a gente vai se tornar. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, como cristãos, é orar. E aí, o primeiro versículo que eu quero que você abra é em Salmos 55, 22. Que diz o seguinte: entregue todas as suas preocupações ao Senhor. Ele levará o peso dos seus problemas. Ele nunca deixará que o justo venha a tropeçar e cair. A importância de levar os seus problemas a Deus é que Ele é o único que pode tanto te dar a paz que excede todo entendimento, para curar, né? Para tirar essa preocupação, essa ansiedade, como para evitar que por meio dessas preocupações você tome a decisão errada. Então é muito importante que você leve a Deus as suas angústias, a sua ansiedade, para que Ele, que é o único que pode resolvê-las, que é o único que pode entendê-las de uma forma que nem você entende, possa te ajudar a resolver, a sair, né, desse desconforto, dessa angústia que você tem passado. E o segundo versículo que eu quero que vocês abram é em Mateus 11, 28 a 30. Vamos lá. Mateus 11, Novo Testamento. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Então, mais um, né, conselho para você levar suas angústias ao Senhor e aprender dele, gente. Por isso a importância de se fortificar e de amadurecer esse relacionamento que você tem com Deus, né? Porque Ele é o único que pode te ensinar da melhor forma, do melhor jeito, porque o jugo dele é leve. Então, quer dizer, o ensino dele é leve e o jugo dele é suave. Então, não se atemorize, sabe? Não tenha medo dessa fase. Apenas viva ela da melhor forma possível, segundo a palavra de Deus, que é a melhor coisa que você pode fazer. Segunda coisa que você pode fazer, que você deve fazer, né? É se aconselhar. Mas não é se aconselhar com qualquer pessoa. É se aconselhar com as pessoas certas. Porque só as pessoas certas vão te ajudar a se manter no caminho certo. Sabe por quê? Porque lá em 1 Coríntios 15, 33, diz o seguinte, vamos lá, vamos ver lá. (15, 33). Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Entendeu? Então, aquelas pessoas que você
vive o tempo todo, sabe? Que você leva a opinião delas muito em conta, que você utiliza a opinião delas até como referência, tome muito cuidado. Porque se você quer seguir o caminho de Deus, você tem que buscar a referência em Jesus Cristo e também nas pessoas que seguem ele, né? Porque são as pessoas que seguem ele que vão seguir aquilo que ele faz. Então, tipo assim, se você tem dúvidas e tem dificuldades de entender a palavra, peça ajuda para Deus. E também, né, em relação, nas pessoas que você conhece que podem te dar um melhor exemplo em relação à palavra dele. Porque também, lá em Salmos 1, vamos lá? Salmos 1, eu acho que é um texto, um versículo que muitas pessoas conhecem, né? Que é assim: como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Então, a gente tem que definir na nossa vida que a gente não pode se basear na opinião de pessoas que não seguem os princípios, as ordens de Deus, os princípios de Deus. A gente não pode se deixar levar por essas opiniões, porque essas opiniões não vão nos levar para o caminho de Deus, porque elas não levam em conta a palavra dele. Amém? Então, sempre busquem pessoas para se manter no caminho certo. E isso, uma coisa que também é muito importante, é esclarecer que essa fase também necessita de acompanhamento e de ajuda. Então, peça para as pessoas que são mais maduras na fé, pessoas mais velhas que você, responsáveis por você, para que te ajude, sabe? Se você está passando por algum problema, leve para essas pessoas. Porque, e tipo assim, se você às vezes não tem muitas pessoas que a sua família ainda não é convertida e você sabe que elas não vão te dar o melhor conselho, mesmo assim, escuta elas, mas com base naquilo que você tem buscado em Deus, sabe? Que você tem aprendido da palavra dele, defina aquilo que é certo seguir, aquilo que não é certo seguir. Então, lembra na nossa aula passada que a gente aprendeu sobre saber diferenciar aquilo que é puro, aquilo que não é puro, aquilo que é sagrado e aquilo que não é sagrado? Também tem a ver com isso. A gente aprender cada vez mais de Deus para que a gente consiga guiar nossa vida da melhor forma possível. A próxima coisa que a gente tem que fazer é se acalmar. Sabe, a gente tá num processo de, tipo, várias emoções ao mesmo tempo. A gente tem muitas vontades, a gente quer experimentar muita coisa. A gente quer realizar muita coisa, né? A gente sonha muito. Mas a gente fica ansioso para viver tudo isso, ou angustiado porque não sabe como o que fazer. Então, lembra a primeira coisa que a gente tem que fazer? Orar, né? Colocar nossas ansiedades nas mãos de Deus, falar para ele, porque ele é o único que pode resolver nossos problemas. Mas também a gente tem que se acalmar. A gente tem que lembrar de uma coisa que a gente vai aprender agora. Vamos lá, abrir em Eclesiastes 3, versículo 1. Que Eclesiastes está no Antigo Testamento depois de Provérbios, tá? Vamos lá. Eclesiastes 3, Eclesiastes 3, versículo 1 diz o seguinte: há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E depois, lá no versículo 11, vamos lá. Todas as coisas têm seu valor quando são feitas na hora certa. Então, adianta ficar querendo antecipar, precipitar as coisas, achando que, tipo, não, agora eu tenho que viver agora e agora é a hora. Calma. Porque Deus sabe a hora certa de te entregar todas as coisas. Todas as coisas, elas têm um tempo certo para acontecer. Sabe? O que você tem que fazer é fazer as escolhas certas. É esperar em Deus. É colocar nele a sua esperança, sabe? E não ficar se baseando nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos, mas buscar sempre agradar a Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas e que não adianta você querer porque querer uma coisa nesse exato momento se não é o tempo certo. Porque quando a gente precipita algo, a gente se frustra muito, os resultados fazem muito mal pra gente. Então a gente tem que colocar em mente que Deus, Ele quer o melhor pra nós e que Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Seja um namoro, que acontece muito, né, nessa faixa de idade, os jovens, quer dizer, os adolescentes, eles querem muito, né, um relacionamento, idealizando algo que às vezes nem é realmente o que ele quer, porque ele tá naquele processo
de identificação, de autoconhecimento e de se firmar também na palavra de Deus, né? Você tá nesse processo, ou você já se firmou, mas ou você ainda tem dúvidas, então você tá nesse processo de aprendizado, você tá nesse processo de se alimentar e de firmar os seus princípios, né? Aquilo que você realmente vai fazer, aquilo que você não vai fazer, sabe? Firmar isso, ó, isso Deus não gosta, isso Deus gosta, isso Deus quer que eu faça. Então, agora eu sei, por que eu não posso fazer isso e por que eu posso fazer isso. Então, busque se alimentar disso para você conseguir se guiar dentro dessas inúmeras opções que o mundo te oferece. Escolha sempre a opção que vai levar para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Que Ele sabe a hora certa de tudo isso acontecer. Então, apenas se abra para aprender isso, sabe? A próxima coisa que você tem que fazer é procurar não se afastar, sabe? Não se isolar, porque isso faz com que você mergulhe cada vez mais nos seus próprios problemas, sabe? Nas suas próprias angústias, sabe? E você não vê outra coisa, você só vê a sua circunstância, sabe? Isso dificulta muito você viver um processo mais saudável. E o mais importante de tudo, não se afaste da igreja, não se afaste de Deus, sabe? Não se permita, tipo, não levar os seus problemas a Ele, sabe? Não se permita não dividir com seus irmãos na fé, tipo, isso porque as pessoas podem te ajudar, realmente, pode ser usadas por Deus na sua vida. Lembra o conselho de se aconselhar? Tem muito a ver com esse conselho de não se afastar. Porque quando você se afasta, você fica muito relutante em procurar ajuda, sabe? E a Bíblia nos ensina que a gente deve dividir as nossas dores com os nossos irmãos, sabe? A gente deve dividir isso, a gente deve compartilhar. E outra coisa, a gente não foi feito para viver sozinho, sabe? Deus criou o homem e a mulher para viverem juntos, assim como cada um de nós pra gente ter uma relação, sabe? Porque até mesmo Jesus, sabe, ele apoiou essa ideia de, tipo, sempre estar junto, ele sempre estava junto com os discípulos, ele chamou os discípulos quando ele estava muito angustiado, né, com aquilo que ele iria passar, né, com a morte de cruz que ele iria ter e com todo o processo do sacrifício que ele fez por cada um de nós. E ele chamou os discípulos para estarem com ele, para orarem com ele, para não dormirem, né? Ele até falou, não durmam, né? Fiquem comigo. E os discípulos acabaram dormindo, mas ele quis a companhia, sabe? Ele valorizou a relação com o próximo. E para isso a gente vai abrir em Provérbios 18, 1. Não, perdão, tá certo, Provérbios 18, 1. Provérbios 18, 1. Quem procura se isolar, busca interesses egoístas e rejeita os bons conselhos. Porque quando você se isola, você exclui os outros, sabe? Você exclui a ajuda dos outros, você exclui que as pessoas, elas também têm um propósito na sua vida, sabe? Porque nada é por acaso, sabe? A sua família, ela é uma grande... Ela é uma grande... Sabe, é uma grande ferramenta que você tem nas suas mãos. É uma grande ajudadora para você. Então, é aquela coisa de você saber com quem você pode dividir, com quem que você deve dividir, que são pessoas que têm os mesmos princípios dos quais você quer seguir, dos quais você sabe que é o correto, sabe? E se apoiar nisso, sabe? A família, os amigos são grandes apoiadores seus e da sua saúde, sabe, do seu bem-estar. Eles querem o seu melhor. Então, busque pessoas que queiram o seu bem perto de você, sabe? Não se isole. Vamos ler Provérbios 18, 1. Quem procura se isolar busca interesses egoístas e rejeita os bons conselhos. Quando a gente se isola, a gente foca muito no nosso problema, a gente foca muito em nós. Isso acaba nos tornando individualistas e egoístas, porque a gente só olha pra nossa situação e esquece que os outros também estão passando por problemas, que às vezes eles estão se esforçando para manter o relacionamento com a gente, só que a gente prefere se isolar, e às vezes isso é muito ruim, isso machuca, sabe? Então eu acho que a gente tem que começar a se colocar no lugar do outro também,
que não é só nós que estamos passando por problemas difíceis ou por situações que às vezes a gente prefere se isolar, sabe? A gente tem que pensar que, como seres humanos e como corpo de Cristo, ninguém ninguém foi feito para ficar sozinho ou foi feito para fazer as coisas independente, sabe? A gente é interdependente. Então, se preocupe também com os outros, se coloque no lugar dos outros, sabe? Não se afaste, porque às vezes o seu problema não é nem tão difícil de resolver, sabe? E outra pessoa pode te ajudar. Então, se afastar pode ser muito prejudicial. Então, reflita muito bem sobre suas ações e se coloque no lugar do outro. Vamos lá, a próxima coisa que a gente tem que fazer, diante de todos esses desafios, é não desanimar. A gente tem que perseverar. Em Tiago 1:4 diz: portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver afinal plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Não desistam, procurem sempre crescer em obediência, em seguir os bons conselhos, em seguir a lei do Senhor, sabe? A palavra de Deus. Mesmo que seja difícil uma coisa para você, né, praticar, busque em Deus, né, essa capacidade. Não se contamine com as coisas do mundo. Permaneça firme, sabe? Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, tenha esperança de que todo esse processo vai terminar com você com caráter aprovado, porque a sua perseverança ela foi muito importante, ela vai ser muito importante para você ser moldado, sabe? Conforme a gente vai aguentando a cada desafio, sabe? Quando a gente vai respondendo aos nossos questionamentos, com a certeza de que a gente tá na palavra de Deus, a gente vai se tornando cada vez mais forte e com caráter aprovado, sabe? A gente vai agradando cada vez mais a Deus, porque a gente vai se tornando aquilo que Ele pretende que nós sejamos, entendeu? A gente vai se tornando cada vez mais preparado para o propósito que Ele tem na nossa vida. Bom, gente, a palavra adolescente, ela significa crescer até a maturidade. Então, durante esse processo, a gente deve buscar se desenvolver, né? E para se desenvolver, a gente tem que procurar renovar a nossa mente, a gente tem que procurar entender aquilo que a gente deve seguir, aquilo que a gente não deve seguir, sabe? Por onde a gente aprende isso, né? Pela palavra de Deus. E a falta de maturidade, ela acarreta uma dificuldade tremenda de a gente entender essas verdades e colocá-las em prática, o que vai prejudicar o nosso resultado, né? Tipo, a nossa formação, aquilo que a gente poderia ter se desenvolvido melhor, sabe? A gente poderia ter sido uma pessoa mais paciente, uma pessoa com uma pessoa mais realizada com a profissão, se não tivesse sido precipitada, né, com as suas escolhas. Então, assim, a gente precisa entender que tudo existe um processo e que dentro desse processo a gente deve saber como se guiar, né? E não se fechar na imaturidade, né? A gente deve abrir os nossos olhos para aprender e para não se basear somente em nós, mas sim naquilo que tá ao nosso redor, né? Porque se a gente se basear só em nós, só nos nossos desejos e não nas circunstâncias que estão ao nosso redor, e não na palavra de Deus, e não na vontade de Deus, a gente vai acabar caindo e se frustrando, né? Então, para isso eu queria abrir com vocês no Salmo 119, né? No Antigo Testamento, no versículo 9. Salmo 119, versículo 9. Como pode o jovem manter a sua vida limpa e pura, vigiando os seus passos de acordo com sua palavra? Então, para manter a sua vida limpa e pura, a gente deve se basear na palavra de Deus. Então, quando a gente está com dúvidas, quando a gente está, moldando nossa formação, a gente deve se basear na palavra de Deus. Bom, gente, eu queria dizer para vocês que em meio a essas crises, a essas dificuldades, existe uma oportunidade de se chegar mais a Deus, de cultivar um relacionamento real e profundo com Ele, assim como também renovar a sua mente para que você possa cada vez mais buscar se santificar, né, buscar obedecê-lo. E para finalizar a aula, eu gostaria de
pedir que vocês abrissem em Jeremias 29:11, que diz o seguinte: porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor. Planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Então, os planos de Deus, eles são de bem e não de sofrimento. Então, confie que as dificuldades, elas vão passar e o seu caráter vai ser formado da melhor forma possível e que você vai ser uma pessoa madura. Então, persevere e não desanime. Pessoal, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada por assistirem a aula. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana e até mais.